É por isso que eles evitam atacar Israel, porque o preço que Israel cobraria deles seria alto demais. Aparentemente, eles têm mais medo do Mossad do que da CIA e de todos os outros, porque viram do que o Mossad é capaz quando Israel decide acionar essa organização. Israel está determinado a manter sua segurança acima de qualquer outra consideração. Então, esse foi o ataque de terça-feira. E desde então, o mundo árabe está em polvorosa. Olha, hoje, antes dessa entrevista, eu dei uma entrevista sobre esse assunto em um dos canais árabes de satélite. O mundo árabe entende muito bem. Quando Israel está determinado a manter sua segurança, o mundo árabe fica com medo. Portanto, já existem intervenções árabes nas eleições aqui em Israel, para convencer os israelenses a votar na esquerda, no Partido Trabalhista, nos democratas, como eles se chamam hoje, ou em outros, o Isaac, ou em outros, porque eles não querem que a direita esteja no poder em Israel. Porque a direita derrotou o Hamas. Não totalmente. Ainda não nos livramos deles. É muito difícil. Nós atingimos o Hezbollah a tal ponto que eles imploraram por um cessar-fogo em dezembro de 2024, o que permitiu que Jolani assumisse o controle da Síria. Nós atingimos os iranianos, que com razão pensaram 3 anos atrás que Israel realmente iria mirar no Rahad, o líder supremo do Irã. Quem pensou nisso? Quem pensou que Israel faria qualquer coisa contra o Hezbollah, que possuía um arsenal de 150 mil mísseis? 150 mil! Não. Você sabe o que isso significa? Você já contou alguma coisa até 150 mil? Ok, esse é o número de mísseis que o Hezbollah tinha. Israel ficou petrificado diante do Hezbollah, diante do Hamas, diante do Irã. Israel estava com medo. 2 tendas que o Hezbollah montou em solo israelense, perto do Líbano, Israel tinha medo de lidar com essas 2 tendas, porque Israel temia uma guerra que poderia estourar com o Hezbollah. E hoje Israel voa sobre a Síria, sobre o Iraque, até o Irã, para bombardeá-los quando e onde quisermos. Nós ocupamos 70% da faixa de Gaza. E o Hamas está se escondendo em suas cavernas e túneis. O Hezbollah tem medo de nós. Nós os atacamos quando quisermos, com o consentimento americano, é claro. E Israel se tornou algo totalmente diferente. E o mundo árabe tem medo, porque sabe que, se Israel quiser, Israel vai atingi-los. Israel até atingiu o Catar, quer dizer, palestinos no Catar. Existem alguns terroristas no Catar. E Israel foi o primeiro. Depois, o Irã fez isso com o Catar também. O grande amigo também fez isso com eles. Então é isso. Israel mudou drasticamente sua imagem no Oriente Médio. O custo foi enorme. Tivemos perdas. Nossos soldados foram mortos. Muitos ficaram feridos. Muitos mesmo. Muitos deles estão traumatizados até hoje. Sim, o preço é enorme, mas ver o Estado ser destruído seria muito pior, como eles planejavam fazer conosco. Então aqui estamos. Estamos de vigia em todos os lugares. Se os turcos achavam que estavam imunes porque são membros da OTAN e porque têm um grande exército, Israel deu a entender a Erdogan que Israel também pode atacar a Turquia. Se chegarmos a 7 quilômetros da fronteira turca, podemos atravessar esses 7 quilômetros, e até mais. E a Turquia está mais perto do que o Irã, só para lembrar a todos. Então, isso é realmente o que aconteceu. E eu tenho quase certeza de que Erdogan vai fazer algo contra isso. E teremos que ver como as coisas vão evoluir. Afinal, nós temos embaixadas em ambos os países. Israel tem uma embaixada na Turquia e a Turquia tem uma embaixada em Israel. Os 2 países ainda não cortaram relações. As relações já estão frias há muito tempo, porque a El Al não voa mais para a Turquia e a Turkish Airlines, eu acho, não voa mais para Israel. Talvez um pouco. Os turcos, na verdade, boicotam Israel economicamente, pelo menos oficialmente. Receio que, nos bastidores, existam relações econômicas entre Erdogan e a Turquia, porque a Turquia está em uma situação econômica muito ruim. Eles não podem se dar ao luxo de abrir mão dos produtos israelenses de que precisam. Então, e eu realmente acredito que Netanyahu e Erdogan podem até ser convidados juntos pelo Trump para a Casa Branca. Para apertar as mãos na frente das câmeras. Quando? Quando? Trump segura as mãos dos dois para garantir que realmente se cumprimentem.
E ele pode fazer isso, porque esse homem é imprevisível. E quando ele ouve que seus dois amigos estão brigando, aparentemente ele estará disposto a interferir. Talvez, não sei. Não sou grande especialista em Trump, então acho que era isso que eu tinha a dizer e que precisava ser dito sobre a situação de hoje. O Irã continua sendo um problema. Ninguém realmente sabe o que vai acontecer. Toda noite, quando vou dormir, Para te contar um segredo, em muitas noites eu vou dormir de roupa, sem os sapatos, mas com roupas. Caso a sirene toque e a gente tenha que correr para o abrigo, porque eu tenho que descer 5 andares até o abrigo. Não temos um em casa. Incômodo de segurança. Então isso é só para te contar um segredo. Não conte para ninguém. Então, aqui estamos. Enquanto a guerra no Irã não terminar, todos devem estar pelo menos em algum nível de alerta. Muito obrigada. Sabe, é muito esclarecedor ouvir isso. E eu acho que uma das perguntas que isso me deixa é, sabe, por que agora? Se a Turquia tem desejado um renascimento neo-otomano, sabe, por que agora? E eu acho que algumas o que chama a atenção neste momento é que, sabe, a Turquia formou esse acordo de defesa conjunta de Meca com o Paquistão e a Arábia Saudita, que se um deles for atacado, todos irão se defender mutuamente. E ao mesmo tempo, está ressurgindo essa conversa sobre a Síria e suas capacidades nucleares, e que ainda há material nuclear. E a Síria está dizendo que deveria poder desenvolver armas nucleares para fins civis, naturalmente. Então, todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo em que estamos tendo essa conversa. Como isso impacta? A Turquia vê isso como algo a evitar ou o quê? Por que agora? Você está certo. O que acontece, digamos, nas últimas semanas, 3 semanas, 4 semanas, a impressão aqui no Oriente Médio é que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã realmente entrou em algum tipo de impasse. Não vai a lugar nenhum, como um beco sem saída. Ninguém realmente sabe, ninguém realmente vê para onde essa guerra vai. Qual será o resultado dessa guerra? Ninguém realmente vê uma solução, porque cada lado está mantendo suas posições. E algo que ninguém pode parar é o calendário. Todos nós nos aproximamos das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Todo mundo aqui, os Emirados, os sauditas, os turcos e muitos outros estão com medo, inclusive os paquistaneses. Estão com medo de que, em algum momento, perto das eleições, Trump desista e diga: Ok, eu tentei. Eu não posso ir para as eleições quando todas as minhas tropas estão no Oriente Médio. Eu vou perder. E por um tempo, eu me retiro do Oriente Médio e vamos ver depois das eleições o que eu vou fazer. Isso é aparentemente o que pode acontecer se o status quo como está hoje continuar até as eleições. Todo mundo no Oriente Médio tem medo disso, porque o Irã, ou o regime iraniano, vai continuar no poder, ferido, humilhado e vai tratar todo mundo no Oriente Médio, especialmente os países sunitas, Paquistão, Turquia, Arábia Saudita, Egito e outros, vai se vingar de qualquer um que não tenha ficado do lado do Irã. E ninguém fica do lado do Irã hoje em dia. Significa que todos vão sofrer nas mãos do Irã, sem capacidade de impedir que o Irã os ataque. Eles não têm essa capacidade hoje. Eles não terão essa capacidade amanhã, porque os iranianos não se importam nem um pouco com suas próprias baixas, e se importam ainda menos com as baixas de outras pessoas, de outras nações ou de outros estados. Eles não se importam com os sauditas, não se importam com os emiradenses, nem mesmo com os catarianos, que são seus grandes aliados, eles se importam, muito menos com os jordanianos e israelenses. E sabe de uma coisa? Os turcos também, eles são sunitas. Então, todo mundo tem medo do Irã, que pode ter a permissão, depois que os americanos se retirarem dessa região, de incendiar toda a área como uma espécie de vingança. E é isso que levou a Arábia Saudita, o Paquistão e a Turquia, porque todos eles fazem fronteira com o Irã. O Paquistão faz fronteira com o Irã. A Turquia faz fronteira com o Irã. E eles têm medo dos refugiados, que podem fugir do Irã se o regime reprimir as minorias, especialmente aquelas que não apoiam o regime. E a Arábia Saudita está do outro lado do Golfo, perto o suficiente. O Kuwait está tremendo de medo porque faz fronteira com o Irã e pode ser ocupado por forças terrestres. A Arábia Saudita precisa de apoio aéreo, certo?
Então é isso que está por trás dessa aliança, ou nova aliança, ou novos tratados entre a Arábia Saudita, o Paquistão e a Turquia. Todos se veem como potenciais vítimas da fúria dos iranianos depois que Trump tirar o time de campo dessa região, como dizem em árabe. E isso, na verdade, eles veem adiante. Eles veem além da colina, certo? Eles entendem que a guerra vai para o norte. O regime iraniano vai permanecer lá. E eles serão os próximos alvos dos iranianos, se, quando e depois que Trump falhar em se livrar do regime iraniano. Aliás, talvez esse seja o risco que Trump anunciou, acho que hoje, sobre apertar ainda mais o cerco econômico ao regime iraniano. O boicote vai ser muito mais feroz. E talvez esse seja o caminho que vai empurrar o regime iraniano para o colapso. E ele tenta de tudo. Ele atira para todos os lados e nada. Até agora, nada funcionou. Ok, existem todos os tipos de estimativas, todos os tipos de... Mas um regime que não se importa com seus próprios cidadãos vai matá-los em grande número, como fizeram em janeiro. Um regime que não se importa com o bem-estar de seus próprios cidadãos vai sacrificar tudo. Um regime que não se importa com os outros, com outras nações. Então, o que pode derrotá-lo? Você pode atacá-los o quanto quiser. Você pode matar muitos, até mesmo a liderança. No entanto, talvez a liderança seja um ponto mais sensível para eles, porque, na minha humilde opinião, até agora, desde que as hostilidades começaram há cerca de 2 meses, eles não atacaram Israel nenhuma vez. Nenhum míssil, nada. Por quê? Porque eles têm medo que Israel saiba onde Mujtaba está escondido. E no primeiro ataque, Israel vai mandá-lo para junto do pai dele. E é por isso que, até agora, eles evitam atacar Israel. Porque o preço que Israel vai cobrar deles é alto demais. Aparentemente, eles têm mais medo do Mossad do que da CIA e de todos os outros, porque viram do que o Mossad é capaz quando Israel decide acionar essa organização.